Bom dia a todos. Meu nome é Viviane Valente, estamos aqui numa iniciativa muito importante, patrocinada pelo Martins e fomentada pelo IBEF, que tem relação com todo um foco do IBEF no varejo, né? Eu sou CFO da Tigre, CIO da Tigre. Eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? E falar também dos nossos próximos eventos. 2 minutos, espera ainda que eu tive um problema aqui no computador. Esse mundo do digital, acontece essas coisas de vez em quando, né? Pronto. Então, eu quero agradecer aqui os mantenedores do IBEF, os patrocinadores desse evento, o Martins, que está aqui conosco, o Rubens e o Smart Supermercados e todos os speakers. Nessa plataforma, vocês não vão ter acesso a microfone e câmeras, então é muito importante usar o chat para as perguntas e a gente vai organizando aqui a sequência de perguntas, né? Queria lembrar também que a gente tem os próximos webinars do IBEF. No dia 21/10, a gente tem a apresentação dos finalistas do prêmio Golden Tombstone, que é dedicado a operações de M&A, de equity e de dívida. No dia 22/10, a gente tem uma comissão técnica do mercado financeiro e capitais, voltada aí ao Open Banking, toda essa mudança que está acontecendo no mundo financeiro. E no dia 27/10, a comissão técnica de tributos, falando do novo profissional de tax, né? O perfil do novo profissional de tax. Bom, como eu comentei no início, essa iniciativa aqui é muito importante para a gente, é o primeiro de uma série de webinars e lives dedicadas ao varejo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação muito importante, né, desse novo normal e toda a transformação que está acontecendo no varejo. Então, a gente está muito animado e motivado, né, para ter toda uma discussão dentro do IBEF no varejo, e aí eu acho que toda essa movimentação do varejo, o papel do financeiro é muito importante também. Queria chamar aqui um dos nossos patrocinadores para se apresentar, o Newton Marin, que é o CIO e Head de Digital Sales do Martins. Newton, bem-vindo à nossa live. Eu que agradeço, Viviane, muito obrigado por estar aqui com vocês. E vou me apresentar, meu nome é Newton Marin, que, como você disse, eu sou CIO e Head de Vendas Digitais B2B, B2C do Martins Atacado. O Martins, ele compõe o sistema Martins, que além do atacado, ele também é formado pela Rede Smart, também por empresas da área financeira, como o Tribanco, a Tricard, a Triceg e a Única. E o objetivo aqui é convidar todo mundo a conhecer nosso marketplace B2B, que é o martins.com.br. A gente pensa no ecossistema integrado, B2B, B2C, chegando também em B2B2C, um negócio de plataforma, com o propósito de ser a melhor solução para o pequeno e médio varejista. E quando a gente fala em pequeno e médio varejista, a gente está falando em vários segmentos, como supermercado, farmácia, eletro, material de construção, agroveterinário, etc. E a gente está falando em tanto compra para revenda, como também para consumo corporativo. E quando a gente fala em melhor solução, a gente está falando em potencializar esse pequeno e médio varejista com tecnologia, com informação, permitir que ele usufrua dos benefícios da digitalização, e agora na Covid isso se torna mais importante ainda, para otimizar o sellout, para otimizar suas margens, ou seja, para ele acessar de um modo one-stop shop um grande número de fornecedores e produtos e serviços de uma forma simples, rápida, eficaz, 24/7. Oferecer para esse varejista, além de serviços de crédito, produtos financeiros, gestão de campanha, marketing, otimização de planejamento de compras, etc. Esse marketplace, gente, ele é num formato 1P mais 3P, neutro. Quando a gente fala neutro, a gente quer dizer que os sellers podem vender os mesmos produtos que o Martins vende hoje no 1P, com a liberdade de definir sua estratégia comercial, área de atuação, preço, sortimento, etc. E é uma evolução do nosso e-commerce B2B, que a gente começou há alguns anos atrás, mas que já apresenta alguns resultados significativos. A gente está falando em um GMV anualizado hoje de mais de 3,6 bi, representando mais de 50% das vendas totais do Martins, ou seja, um fluxo mensal hoje de mais de 1.200.000 acessos de CNPJ, sendo 700 mil distintos, com mais de 150 mil CNPJs logando nas nossas plataformas.
que é um número bastante expressivo, pensando numa plataforma B2B, mais de 600 fornecedores no 1P, mais de 100 sellers no 3P, e a gente não poderia deixar de dizer que um dos grandes das nossas fortalezas é a gente estar em 100% dos municípios brasileiros, né, em quase 5.500 cidades. Um modelo O2O, online, offline, e offline online único no Brasil em sobrangência, a gente está falando de uma força de vendas com mais de 4.000 vendedores, geração de demanda de ter atendimento por telefone com mais de 400 pontos também, todos fomentando essa venda digital, essa mudança de comportamento de cada vez o cliente migrar para uma venda não presencial, mas sempre tendo uma visão única desse cliente, integrando todas essas operações e entendendo que é o cliente que faz a sua escolha, ou seja, ele que vai decidir como, quando e de que forma ele quer comprar. E para o sellers, gente, o nosso objetivo é a gente reduzir o custo de atender esse pequeno varejista, esse pequeno e médio em todo o Brasil, prover uma forma muito mais eficaz de suplementar a força de vendas própria, de expandir cobertura de novas regiões, também prover forma mais eficaz para lançar, promover produtos por região, perfil de varejista, etc. Além, é claro, de ser uma forma muito mais rápida e econômica de criar e expandir vendas online. Pessoal, compartilho o meu contato com vocês. Meu e-mail é mayrink, martins.com.br. A organização do evento tem meu e-mail e meu telefone. Fico à disposição, se alguém tiver interesse de conhecer mais detalhes dessa nossa empreitada, ou mesmo participar como sério, vai ser um prazer conversar e dar mais detalhes sobre o martins.com.br. Muito obrigado. Obrigada, Newton, pela apresentação. Bom, vou introduzir aqui os speakers e falar um pouco da dinâmica aqui da nossa live de hoje. Né? Como eu comentei, isso é o início de uma jornada, a gente está vivendo uma transformação muito grande no varejo e a gente tem aqui um painel de atores importantes nessa transformação. Então, eu queria apresentar aqui o Júlio Campos, que é o VP Latam de Customer Development da Unilever, como eu também da indústria, mas eu acho que cada vez mais a indústria e o varejo eles se fusionam, né, nesse movimento de tornar a vida do consumidor mais fácil e gerar uma convergência, né, de serviços. A gente tem se juntando a nós em breve o Marcos Gouveia, diretor-geral e fundador da Gouveia Ecosystem, que trabalha ajudando companhias nessa jornada também. O Newton, que já se apresentou, e temos também o Rubens, que é o CFO do Martins e diretor executivo da rede Smart de supermercado, e o Stefani, do Carrefour, supermercado, varejo tradicional, também numa jornada interessante. Outro dia, Stefani, eu comprei uma geladeira no Carrefour, foi uma venda meio digital, meio presencial. Então, eu acho que é a convergência desse momento, desse novo normal. Menos, cuidado. E a importância do IBEF estar junto, né, das empresas nesse processo. Então, queria passar a palavra para vocês e a gente vai organizando aqui com a administração do IBEF o chat. Eu acho que está mudo quem começou a falar aqui. Eu não sei se eu não estou ouvindo, acho que está mudo. Tecnologia é bom quando funciona, não? É bom quando funciona. Mas a gente está aprendendo a improvisar, não? Exato. A gente sabe. A gente está aprendendo a improvisar. Bom, acho que a ideia aqui é ter um bate-papo, né? Acho que cada um pode começar
a falar um pouco da sua experiência, e a gente vai acompanhando aqui as perguntas, né? Ainda não temos nenhuma pergunta aqui no chat, pelo que eu estou vendo. Eu queria introduzir o assunto. Eu acho que, como eu comentei, cada um tem uma experiência diferente, né? Queria aqui perguntar para o Júlio, né, como é que tem sido a experiência da Unilever de se aproximar do varejo e participar dessa convergência, né? Como é que tem sido essa jornada? A gente tem feito muitos programas colaborativos com os nossos clientes para poder aprender juntos como é navegar nesse novo normal, entendendo principalmente os desafios de cada um. E quando a gente começa a entender os desafios, a gente fica imaginando o que é tendência, o que é tendência de futuro, o que a gente precisa começar a trabalhar para melhor servir não só o varejo, como juntos atender o consumidor. A Unilever entende que o grande link, o grande proximidade com o consumidor é o varejista. Então, como suportar o varejista nessa rota para o mercado, para o consumidor? Entendendo as grandes tendências que a gente tem hoje. Então, acho que se você começar a pensar nas grandes tendências, e o Newton muito bem já falava isso, é a digitalização. Então, todo esse processo de digitalização de todos os meios, da forma de vender, e como essa digitalização traz junto o desafio da cultura de dados nas companhias, né? Então, como é que a gente começa a capturar dados dos nossos clientes e, de forma junta, a gente tratar esses dados e servir melhor esse consumidor? Porque sempre se fala que dados é o novo petróleo, e é verdade. Mas se você não refina petróleo, não serve para nada. Então, essa colaboração, esse espírito de colaboração que cada vez mais a gente tem desenvolvido com os nossos clientes, Carrefour, que está aqui representado pelo nosso querido Stefano, sabe disso, como a gente tem sentado junto e tratado esses dados para melhor atender esse consumidor. Então, digitalização é uma grande tendência. Essa cultura de dados que nasce com a digitalização, essa complexidade de portfólio, se você pensar, você cada vez mais tem uma jornada para o consumidor que não consome lactose, que não consome açúcar, etc. Então, cada vez mais, como é que a gente juntos trata esse portfólio que é cada vez mais segregado? Isso tem um impacto importante no mundo logístico. E quando você amplia o sortimento para itens menores, como é que você faz essa logística para a mão do consumidor? Então, também um dos grandes desafios que a gente tem trabalhado nessa jornada. Como a gente trabalha portfólio, porque uma das coisas que aconteceu nesse Covid, o portfólio mudou muito. Como é que a gente reclassificou os itens A, B, C? Os itens A passaram a ser todos os itens, famoso 99,9, que antigamente era o limite de preço de venda. 99,9 são os produtos anti-bac. Então, quando a gente fazia a nossa curva ABC antes de março, eram itens que eram prioritários para o consumidor. Agora é outro. Então, esse trabalho colaborativo com o varejo, de entender qual é essa nova demanda do consumidor, é super importante, porque a gente precisa retomar as fábricas de uma outra forma, cuidar das fábricas, porque as fábricas consigam se readequar numa nova curva BC. E uma coisa que não era muito comum, cybercrime. Quantas empresas estão sendo invadidas por hackers? Então, esse mundo novo, ele tem grandes desafios que só vão ser vencidos se a gente tiver essa convergência, esse alinhamento, esse trabalho conjunto. E o mundo, o século XXI, para mim, é um século de colaboração. Estamos no período de colaborar. A gente não sabe fazer tudo, mas a gente tem um bom amigo que sabe. Então, o trabalho, por exemplo, muito feliz de ver o Newton aqui, o trabalho que a gente faz junto com o Martins, no pequeno varejo, poder atender um grande cliente como o Carrefour, como o Atacadão, fazer parte do mesmo grupo, poder juntos ver e enxergar quais são os nossos desafios para entender o consumidor, melhor servir o consumidor, melhor servir o pequeno varejo com a ajuda do Martins. Então, essas são as novas jornadas de desenvolvimento das empresas e cada vez mais a palavra colaboração está no centro de tudo que a gente faz. Então, nesse novo mundo, colaborar é fundamental para que a gente consiga superar o momento que a gente está passando e entender essa volatilidade do mercado. Porque em março a gente tinha uma realidade, chegou em abril, entrou o Corona Voucher e aí teve uma grande demanda. O que vai ser do primeiro trimestre de 2021? Dá para saber? Ainda não. Então, se não tiver um outro suporte do governo
como o Corona Voucher, estiver uma queda de demanda importante, como readequar o sistema de logística e integração com os nossos clientes para servir um consumidor que vai comprar itens de terceiro tier, de quarto tier, como adequar essa demanda. Então, esses desafios que estão por aí só vão ser vencidos num processo colaborativo entre indústria e varejo, pegando essa informação, que para mim é o que vale ouro hoje, para poder melhor atender o consumidor e o pequeno varejo, né? Super interessante, Júlio. Acho que a gente estava tendo bate-papo aqui antes de começar a live, né? E a gente estava comentando justamente dessa convergência. E eu acho que desse painel aqui, o interessante é que a gente tem atores de várias frontes, né? E enfim, é um ecossistema, né? E como dizem no Vale do Silício, a rede sempre ganha, né? Então, acho super interessante ver esse movimento indústria, varejo, atores também que ajudam a fomentar essa interação. E aí eu queria convidar agora o Gouveia, que acho que se juntou a nós, para justamente dar essa visão mais sistêmica, né? Fazendo um painel desse momento do varejo e a gente avançar nessa ideia, né, de como a gente pode catalisar, né, esse momento, gerar essa convergência para no fim do dia atender melhor o consumidor. Gouveia, bem-vindo ao chat. Você pode dar um painel sobre esse momento que a gente está vivendo e a visão sistêmica do varejo? O Gouveia está com um probleminha de conexão. Estou tentando auxiliá-lo, tá ok? Tá bom. Então, enquanto a gente espera o Gouveia, enfim, novo normal, né? Improvisação. Eu acho que a gente pode mudar um pouco, né, a sequência e, como eu costumo comentar, uma boa apresentação, ela sempre tem um sumário executivo no início ou no final, né? Então, hoje a gente vai fazer o sumário executivo no final, né? Então, seguindo aqui esse painel, né, de atores, eu queria convidar o Rubens, né, para falar de tendências da cadeia de valor no varejo. E aí a gente vai construindo, né, o nosso painel aqui e fecha no final com o sumário executivo do Gouveia. Pode ser, Rubens? Bem-vindo ao nosso chat e, por favor, aborda um pouquinho as tendências de cadeia de valor no varejo. Ok. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse ponto é importante porque, como o próprio Júlio falou há pouco, a gente teve a pandemia, ela foi uma crise de saúde e ela, sem dúvida nenhuma, se refletiu numa crise econômica, né? E, de certa maneira, ela impactou também um pouco o que a gente via de tendência que no varejo já estava consolidado, né? Então, como o Júlio mesmo falou, cada vez mais o consumidor, ele tendo uma experiência, ele sendo abordado com base no seu estilo de vida, com base e consequentemente com base no seu estilo de consumo, né? As empresas cada vez mais tentando entender, né? Capturando dado e trabalhando o dado para entender melhor esse cliente. É claro que isso, de certa maneira, mudou, né? Na pandemia, nós tivemos que voltar um pouquinho ao básico, né? E nesse caso, especificamente, o Martins, que ele é uma empresa que serve, uma empresa que, é lógico, é um atacado e um operador logístico ao mesmo tempo, né? A gente serve a cadeia de distribuição e, principalmente, os nossos clientes, que são o pequeno varejo, e o pequeno varejo alimentar, que é cerca de 60% do nosso cliente, das nossas vendas, e temos também uma parte importante de varejista de material de construção, nós tivemos que trabalhar com eles no sentido de ajudá-los, né, nesse momento, principalmente para que eles pudessem seguir operando, né? Ajudá-los principalmente numa coisa que é importante, quando a gente fala de digital, de sistemas,
de certa maneira, mesmo o pequeno varejo já começou a trabalhar e se informatizar, né? E com isso, você tinha também, e o Júlio comentou isso bem, você tinha já histórico de compra, né, do que você comprava, os artigos que vendiam mais, etc. Isso tudo foi afetado durante a pandemia, né? As pessoas, nós tivemos que ajudar os clientes a comprar, de fato, o que estava sendo vendido, né? Ou seja, os sistemas deixaram de ser, eles não poderiam ser simplesmente deixados que se trabalhasse automaticamente, mas tinham que, de certa maneira, sofrer intervenção para que se pudesse receber as mercadorias que o consumidor estava buscando naquele momento, né? E o pequeno varejo, de certa maneira, principalmente o pequeno varejo alimentar, ele foi muito beneficiado por duas coisas que aconteceram, que foi justamente o fato dele ser essencial, sem dúvida, mas ele avançou no consumo da comida fora de casa, ou seja, os restaurantes fecharam, etc., no primeiro momento, e também na merenda escolar, que as crianças também não iam mais à escola, né? Então, houve um aumento muito grande, e além disso, como ele era o único abastecedor, ele começou também a ser abastecido com outras categorias, né? Categorias, inclusive, que tradicionalmente são de material de construção, né? E outros setores. Outro também setor que a gente ajudou muito foi o material de construção, como a Viviane também comentou, e antes quando a gente estava conversando antes, como esse setor, né, e as indústrias dele estão afetadas. O desafio nosso maior hoje, nesse momento, é abastecer os nossos clientes, né? Garantir que as indústrias elas possam que a gente possa receber as mercadorias delas e entregar aos nossos clientes. Esse é o nosso desafio hoje, ou seja, houve uma certa, não um desabastecimento, isso não existe ainda, né? Não podemos falar isso, mas houve em função, é claro que a indústria se tornou menos produtiva, em função dos protocolos de saúde implementados, né? Distanciamento, etc. Então, ela produz menos, ela está produzindo, né, está entregando na medida possível, mas, claro, toda a cadeia sofreu muito, né? Tanto a indústria, porque ela produz menos, como também os operadores logísticos, porque eles estão trabalhando muito mais, e, obviamente, no nosso caso também, a gente tem trabalhado muito em função de sermos também um operador logístico, estamos trabalhando muito próximo com as indústrias, no sentido de, inclusive, buscar mercadoria na ponta, ao invés de receber nos nossos depósitos. Então, quando a gente olha o momento, eu acho que as tendências que existiam, uma delas, sem dúvida nenhuma, a digitalização, que já foi citado aqui, ela se acelerou, né? E nós, sem dúvida nenhuma, a digitalização, quando a gente olha com os negócios fechados, muitos dos negócios que estavam fechados tiveram que se reinventar, né? E dar muito foco, ou trabalhar muito não presencial, e aí via e-commerce diretamente, o seu próprio e-commerce, né? Ou eventualmente entrando como seller num e-commerce já existente, né, no marketplace, ou trabalhando também as outras possibilidades de venda, né, WhatsApp, etc. e tal. Então, o que a gente viu foi isso. No nosso caso, especificamente, na nossa rede de varejo, que é a Smart, a gente tem uma rede de varejo independente que chama Smart, que opera 550 lojas, em que o Martins ele oferece sistemas e oferece sistema, marca e, obviamente, compras conjuntas. O que a gente viu foi o seguinte, foi que o nosso canal digital, o nosso e-commerce cresceu muito, né? Mesmo esse pequeno, e essas lojas são lojas de vizinhança, elas foram muito positivamente afetadas, porque, claro, em meio a uma pandemia, os deslocamentos ficaram proibitivos e cada vez mais as pessoas um pouco amedrontadas passaram, e também não só amedrontadas, mas o fato também não podia se mover, né? Não estava impedido de sair de casa, etc. e tal, por causa dos lockdowns. O que aconteceu foi que essas pessoas passaram a privilegiar a compra mais próxima à sua residência, né?
E isso é justamente o que nós no Martins fazemos, né? Nós somos especialistas em clientes até 4 checkouts, até 9 checkouts, é o nosso dia a dia, principalmente os clientes até 4 checkouts, que são os nossos maiores clientes. E foi isso que aconteceu. Eu acredito o seguinte, resumindo, a tendência de digitalização ela foi acelerada, as demais tendências que também que estavam já, como gourmetização, você ter modelos de lojas distintos, atendendo a cada cliente, isso foi, de certa maneira, nesse momento, parado um pouco, porque é claro que nós estamos vivendo um momento de interrupção no normal, mas eu acredito que isso é uma coisa que vai voltar. Tão logo a gente tem a vacina, a mobilidade ocorre, isso é uma coisa que a gente já tem notado, né? A mobilidade voltando, de certa maneira, as pessoas, os negócios abrindo, então a gente vê que o próprio pequeno varejo desloca um pouco, a venda dele perde um pouco, não perde, mas na realidade desloca um pouco para o consumo fora de casa, que começa a voltar, né? Você vê São Paulo já está praticamente tudo aberto, né? Já está na zona verde, então, e várias outras capitais da mesma maneira, né? E as pessoas, sem dúvida nenhuma, elas, depois de 7 meses em casa, elas têm também a mobilidade, elas têm uma aspiração de sair, né? De sair, de visitar outras lojas e tal. Então, eu acredito que voltar a circular a mobilidade, os outros modelos de loja abrindo, etc., a gente volta, aquelas tendências que existiam, elas vão voltar à força. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande fator positivo foi a digitalização, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que as lojas físicas, o on and off, é uma tendência que vai continuar e existe, né? Mas o cliente cada vez mais colocou na agenda dele o off, ou seja, o e-commerce, né? E trabalhar o não presencial. Mas, sem dúvida nenhuma, o presencial ele segue sendo importante, principalmente para a pessoa sair de casa, olhar um pouco, tirar suas dúvidas, poder até olhar e ver o produto, mas depois consumir em casa, ou eventualmente comprar e ordenar a partir de casa. Eu acho que o on and off é uma tendência que veio para ficar e, sem dúvida nenhuma, o e-commerce ganhou alguns anos, né? Marinque, você gostaria de complementar alguma coisa? Sim, Rubens, eu acho que, endossando as palavras que você falou e também que o Júlio falou, e reforçando o Júlio, a palavra é colaboração e o uso intensivo de dados e de sistemas analíticos, né? Que é a única forma que a gente tem de otimizar realmente essa cadeia de abastecimento, beneficiando todo o elo, ou seja, e fazendo com que esse pequeno varejista venda mais e venda melhor. Não existe outro caminho, ou seja, sem o dado, a gente não consegue entender como que o cliente do nosso cliente vai conseguir realmente trabalhar toda a experiência dele. E a palavra é colaboração, e aí, endossando um pouco as palavras da Viviane também, quando ela fala da palavra no Vale do Silício, né, da questão da rede, realmente, quando a gente fala em ecossistema e negócio de plataforma, a gente está falando na integração de vários entes, né, dessa cadeia, de uma forma colaborativa, para a gente realmente fazer o processo todo. Rubens, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Marcos. Estamos ouvindo bem. Desculpe, eu estou acompanhando quase que desde o começo, mas aqui uma incompatibilidade tecnológica. Sim, um pouco cortado, mas sim. Entre o operador do computador e o sistema. Eu não consigo colocar. Mas a gente está te ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, viu, Marcos? Talvez o sistema tenha uma inteligência artificial que prive vocês da minha imagem. Pode ser isso. Mas deixa eu, sabe, entrar no jogo também. Eu estava acompanhando a manifestação de vocês, especialmente a do Júlio, você, Rubens e o Mairink. Eu queria jogar algumas bolas no campo para a gente poder bater uma bola junto.
Inegavelmente, né, o que tem sido dito e é profundamente verdade é que o que aconteceu durante o período da pandemia foi uma aceleração, em alguns casos, uma aceleração exponencial de alguns movimentos que já se desenhavam. E está muito claro que algumas dessas acelerações vieram para ficar e não vão recuar. Talvez a mais relevante delas seja, de fato, tudo que envolve o digital. Nós saímos de uma participação de 5%, vamos chegar a 10% de participação do e-commerce no varejo total. Mas quando nós falamos de digital, vamos lembrar que isso está muito além da questão do e-commerce. Tem muito a ver com a intimidade que o consumidor criou com o uso dos instrumentos digitais. Temos visto com alguma frequência executivos que se surpreendem com seus pais, com seus avós, com uma intimidade enorme, comprando produtos, alimentos, seja o que for, usando o celular. Se nós vamos chegar a 10% de participação esse ano, provavelmente em mais 5 anos ou mais, podemos chegar talvez a 20%. Mas vamos lembrar que a maior economia no critério PPP do mundo, que é a chinesa, esse patamar está em 30%, tá certo? Depois da China, a Coreia do Sul está com 25%. Então, tem um longo espaço ainda para as lojas, mas de forma reconfigurada e cada vez mais incorporando serviços, incorporando experiência, incorporando o próprio digital no ambiente da loja. Mas é também muito claro, né, que nós saímos desse período no Brasil com toda a estrutura do comércio, do varejo, do consumo de forma geral, bastante desorganizado. Se tudo que diz respeito à alimentação, saúde, bem-estar, cresceu muito de participação no período, e teve até um período que eu diria eufórico, né? O crescimento do setor de atacarejo no Brasil em relação ao ano passado supera os 20%. O setor de hipermercados próximo de 8%, 9% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Em contrapartida, a alimentação fora do lar, que era um setor que vinha crescendo muito, retroagiu e está hoje ainda numa faixa em que perto de 30% abaixo do mesmo período do ano passado. Então, tem uma reconfiguração muito forte nesses setores. Vestuário, calçado, turismo, se nós pensarmos de uma forma mais abrangente, são setores ainda muito afetados, e o Rubens tem razão, quer dizer, o que acabou favorecendo este comportamento desigual do setor de consumo no Brasil foi o auxílio emergencial, que criou uma realidade em algumas regiões do Brasil totalmente diversas, a realidade totalmente diversa do que nós tínhamos anteriormente. Bolsões de pobreza, de uma hora para outra, criaram vigor. E a perspectiva da redução do auxílio emergencial vai, de fato, nos colocar na trilha anterior, porém, de um mercado diferenciado. Mas, ainda para provocar um pouquinho esse nosso início de conversa aqui, há pouco eu estava com o Stefani numa outra conversa também, que falávamos do impacto, né, da criação dos ecossistemas de negócios no Brasil. Esse conceito que é o lado de desenvolvimento empresarial na economia chinesa, os ecossistemas de negócios, que estão se espalhando pelo mundo, eles estão sendo agora incorporados na realidade brasileira, mas de uma maneira atípica, né? Porque na China eles nasceram totalmente ligados à questão de meios de pagamento. No Brasil, eles estão sendo reconfigurados
com os meios de pagamento na plataforma Pix chegando daqui a pouco. E esta reconfiguração do mercado brasileiro de forma mais ampla com os ecossistemas de negócio vai criar novas lideranças, novas realidades, vai favorecer, e vocês mencionavam isto, a integração e o compartilhamento de dados, como o Júlio bem colocava, né? Se o petróleo se o dado é o novo petróleo, tem que refinar. As empresas que vão poder refinar esses dados são conglomerados, não são pequenos núcleos empresariais. Daí porque eu entendo, nós vamos viver um período no Brasil de profunda integração entre negócios e modelos, Rubens, como Smart, seguramente vão ser respostas a uma tendência à concentração que virá das grandes corporações, que vão também migrar para criar modelos onde possam integrar pequenos ou, eventualmente, médios, como acontece na Europa, com as centrais de negócios, as próprias franquias, para criar sobrevida para pequenos e criar novos caminhos desse mercado reconfigurado. Então, se mérito tem nesta pandemia, e não precisa ter, e não gostaríamos de outra, né, para acelerar esses méritos, mas se méritos existem, é de que eles aceleraram tendências estas de aumento de competitividade, esta de compartilhamento, esta de integração de negócios e esta outra da reconfiguração dos negócios em ecossistemas, talvez sejam, dentre aquelas todas, aquelas que serão mais relevantes para termos, nos próximos anos, um mercado de consumo no Brasil totalmente diverso do passado recente. E só para terminar esta provocação inicial, na outra conversa que nós estávamos tendo, que o Stefani participava também, nós estávamos destacando o fato de que esta quantidade de IPOs envolvendo empresas de consumo e, particularmente, empresas varejistas, é talvez uma prova eloquente da perspectiva muito positiva do crescimento do consumo e do varejo no Brasil, que, como a gente bem sabe, né, o setor financeiro tem uma habilidade muito grande em capturar essas tendências e essas perspectivas e tornar realidade. E os IPOs que têm sido feitos e os que têm sido anunciados são muito marcantes em mostrar o quanto está se apostando no setor de consumo e varejo, e isso fica retratado nos múltiplos que têm sido obtidos. Mas, só para fechar, importante lembrar que no Brasil tem um espaço para crescimento ainda maior do que esse que nós estamos vendo agora, representado pelo crédito ao consumo. Eu tenho repetido isso quase que a exaustão. Pré-pandemia, o crédito ao consumo no Brasil representava 28% do PIB, enquanto em outras economias similares à nossa, esse valor variava de 50% a mais de 100%. As razões pelas quais era tão baixo no Brasil estavam muito ligado à taxa de juros, dificuldade de acesso e outras coisas mais. Mas agora, com taxa real de juros, Selic, né, próxima a zero, nós temos uma outra configuração. E a iminência da plataforma Pix, com a sua modalidade de pagamento agendado, pode também contribuir para uma massificação, uma redução do custo de crédito, que, por sua vez, também estimulariam o crescimento dos setores ligados a consumo e varejo. E, no meu entender pessoal, essa perspectiva representada pelo Pix ainda não está precificada nos múltiplos que têm sido contemplados para o setor de varejo e consumo
no momento. Então, eu misturei diversos temas, mas todos eles acabam convergindo para essa questão da transformação estrutural do varejo e do consumo no Brasil, nesse final de pandemia e, principalmente, no pós-pandemia, naquilo que nós estamos chamando do futuro normal. É isso. Professor Marcos Gouveia, Muito. ter ouvido o senhor, como sempre. Eu sempre brinco que o senhor me lembra Bat Masterson, uma lenda em seu próprio tempo. Então, realmente... Muito... Eu vou anotar essa, Júlio. Não, mas realmente é sempre realmente muito gratificante ter a oportunidade sempre de ouvir o senhor. E dentro dos pontos que o senhor colocou, se me permitir fazer alguns comentários, esse momento positivo que a gente está passando, e se eu me lembrar, o impacto da Unilever em março, a gente tem um momento muito difícil da economia e dos resultados. Quando entra os R$600, que é o Corona Voucher, a situação mudou de forma importante, tanto em termos de performance, quanto em termos de consumo, quanto na contrapartida de ver o varejo também bastante pujante. A minha grande preocupação é enxergar o primeiro trimestre do ano que vem, ainda com pagamento de Corona Voucher para janeiro, porque, apesar de encerrar esse ano, a última prestação ainda é entre janeiro, mas o que será desse consumo que ajudou a acelerar todos os movimentos que o senhor muito bem colocou, se a partir de fevereiro, respeitando o teto de gastos, o governo passar a não ter nenhum auxílio emergencial? Porque, sem dúvida nenhuma, o investimento nessa base consumidor, pessoas que nem tinham acesso passaram a ter R$600, isso realmente deu um impacto violento. Então, para mim, a dúvida que fica é qual vai ser a ajuda do governo para o consumidor a partir de fevereiro. O ponto que eu trago é quando o senhor vê a curva de desemprego e confiança do consumidor. Então, hoje a gente tem um desemprego de 14% e uma confiança do consumidor de 85%. Isso nunca aconteceu, isso é um paradoxo. Você não tem um desemprego tão grande com confiança do consumidor também tão grande. E só é explicada pelo auxílio emergencial. Então, a minha preocupação é, quando a gente sentir no negócio o impacto do desemprego de 14%, e uma confiança do consumidor que, sem a ajuda dos R$600, ela deve cair de forma importante. Então, para mim, essa é a dúvida a partir de fevereiro do ano que vem, como é que reage o consumo. Então, todas as evoluções muito positivas que o senhor muito bem descreveu, como é que ficariam a partir de fevereiro? O outro ponto que, se o senhor me permitir, eu gostaria de comentar é sobre esse consumidor brasileiro, né? E como a Unilever tem um range de produtos bem amplo, de arroz para detergente em pó, para massa, para shampoo, a gente sempre sente bem as oscilações do mercado. E quando a gente fala de quarentena ou de home office, atinge uma população pequena, mas tem um grande grupo de pessoas que nunca deixou de sair. No nosso caso, tem os merchandisers, que são 3 mil, é quase 80% da área de vendas, que estavam lá e que têm o seu consumo muito afetado pelo emprego que a gente gera, mas também essa população ela tem impactos em relação ao digital um pouco diferentes de uma classe que tem home office, que tem um grande consumo no país. Então, fazer um processo de average esse consumidor, entendendo os impactos nas diferentes municípios, como o Martins hoje trouxe, porque atende 100% dos municípios brasileiros, esses 5 mil municípios hoje, como isso é afetado com esse tipo de consumidor, com essa classe social, porque eu acho que os impactos vão ser sentidos de forma diferente nessas classes sociais em volta do Brasil, e o Newton Mairink, que navega pelo Brasil inteiro, pode, obviamente, falar muito melhor do que eu sobre isso. Bom, Júlio, eu, em primeiro lugar, te agradeço, né, muitíssimo a deferência do comentário, ambos pertinentes. Eu definitivamente não me aventuraria a falar nada como o governo deve tratar isto. Mas, como brasileiro, né, eu diria o seguinte: eu acho que tem espaço por uma profunda reforma administrativa, seguida de uma reforma tributária que permitisse manter alguma forma de auxílio
a essas populações mais carentes que ajudariam a melhorar o consumo, não exatamente o que nós tivemos agora nesse período, que foi extremo, né, no valor que foi alocado e na quantidade de pessoas que passaram a receber o auxílio emergencial, mas algo que equilibrasse melhor a situação anterior que nós tínhamos. Eu acho que há uma sensibilidade muito grande hoje, que está expressa, né, no índice de satisfação com o governo e com o presidente, que eu imagino estão sensibilizando muito da importância de se criarem mecanismos que tendam a sustentar esse nível alcançado recentemente. Mas eu entendo que a única forma estrutural de fazermos isso seria através de uma profunda reforma administrativa que reduzisse o tamanho do Estado, o peso do Estado. Após isto, a reforma tributária que permitisse uma equidade melhor da contribuição que o setor privado faz nos pagamentos dos impostos, e que isto, né, situação mágica, desse condições de maior investimento do próprio Estado nas suas atividades principais, né, saúde, educação, segurança, e talvez em alguma forma de uma contribuição para essas populações mais carentes de maneira no longo prazo. Mas eu compartilho totalmente com você, Júlio. Eu imagino que, a partir de janeiro, tem aí um enigma, decifra-me, eu te devoro, envolvendo a continuidade do auxílio emergencial, porque o corte dele, com este nível de desemprego que você bem citou, dos 14%, não sustentam confiança em nível elevado como temos agora, e vai ter que se buscar uma equação para isso. Me dá a sensação que a consciência desse cenário está bem clara perante o governo, perante o próprio Congresso, ou em parte para o Congresso, e as grandes discussões envolvem como sair desse enigma, como criar uma solução para esse enigma. Com respeito ao segundo comentário, também muito pertinente, da história, né, desta questão da reconfiguração do mercado, Júlio e amigos, eu acho que nós temos uma situação bastante interessante, que nós temos, e eu acho que vocês seguramente talvez já estejam sentindo isso, eu imagino que Macro, Carrefour estão sentindo isso, e vocês também como fornecedores. Eu acho que nós temos um redesenho da geografia de consumo no Brasil. No macro, pelo efeito auxílio emergencial, que tende a não permanecer. Mas no micro, envolvendo regiões das cidades, bairros, comunidades e mesmo determinados municípios, porque determinadas operações que eram extremamente interessantes, porque tinham proximidade de local de trabalho, momentaneamente, pelo efeito home office, vão perder parte da sua atratividade, que vai ficar mais localizada próximo dos locais de residência. E nós vamos ter uma redistribuição da geografia de consumo e, consequentemente, dos potenciais, dos micropotenciais de consumo por bairros, regiões, ruas e centros comerciais e coisas desse tipo. Agora, de novo, na retomada pós-vacina, parte disso pode voltar. Mas há uma outra parte, principalmente essa que envolve a conveniência, a proximidade, que me parece vai ser mais valorizada, como foi nesse período agora e nos períodos futuros. Eu não sei se o Stefani concordaria com esses comentários, Stefani. Meu querido Marcos, bom dia de novo, Júlio, Rubens e outros amigos que participam dessa live. Marcos, antes de responder a sua pergunta, que você chega atrasado, mas que já fala muita coisa.
Então, eu só queria, sobre o momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente poderia fazer um pequeno resumo da nossa percepção como principal, como maior varejista no Brasil de alimentos. A gente entrou na pandemia já com essa questão da digitalização, foi falado, não é alguma coisa nova, mas realmente o que para nós foi notável é a aceleração, e você falou isso também, Marcos, a aceleração dessa digitalização. A gente vê um crescimento muito forte das vendas online, tanto na questão de alimentos que não alimentos já estava mais consolidado, a parte de alimentos não estava tão consolidada, e a gente vê, por exemplo, as nossas vendas online multiplicadas por 5 em certos momentos, o nosso GMV crescendo de uma forma geral de alimentos de 377% no segundo trimestre, ou seja, alguma coisa realmente muito, muito forte, e uma participação dos alimentos dos alimentos online dentro do total, crescendo também muito forte, né? No consolidado atingindo 7%, e em certas cidades como São Paulo mais de 14%. Então a gente vê realmente um movimento de aceleração, isso eu acho que é a palavra-chave. Tem outro ponto que é importante, é que para nós faz todo sentido, é a questão de alimentos de qualidade. A gente vê já antes da pandemia, a gente notava um movimento que já tinha acontecido, que estava acontecendo em países mais maduros, de um consumidor à busca de uma alimentação mais saudável, de melhor qualidade. E isso, durante a pandemia, na verdade, se ampliou. O consumidor mudou de comportamento, claramente. Ele voltou com o gosto de cozinhar, que era alguma coisa que se perdia ao longo do tempo. As crianças em casa, as pessoas em casa, pelo menos durante a pandemia, e isso é um fato interessante das pessoas realmente reencontrar o gosto para a cozinha, para o alimento. Então, a gente vê um movimento muito forte nesse sentido, e nós temos, por exemplo, que tem a ver com digitalização e que une digitalização com alimentos, que é uma food tech que a gente adquiriu uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, chama Cybercook, e que coleciona receitas, que propõe essas receitas a um preço, por exemplo, muito barato por porção, encontrando os alimentos dentro da loja, ou seja, uma coisa bem interessante. Realmente, essa questão da digitalização, eu insisto muito, também no Atacadão, aqui no seu atacarejo, que lançamos a nossa plataforma de e-commerce, ou seja, uma plataforma para atender os clientes do Atacadão, e isso, no fundo, é como conseguir fazer o consumidor que tem um cartão Carrefour do banco, que é cadastrado no aplicativo Meu Carrefour, cadastrado no Cybercook, temos mais de 2 milhões de consumidores cadastrados no Cybercook, mais de 18 no Meu Carrefour, mais de 8 milhões de cartões ativos. Como tudo isso, a gente falou muito do uso de dados dentro da lei, obviamente, de proteção de dados, como usar isso para vender mais e ampliar nossa base de negócio. Eu acho que isso realmente é um ponto fundamental, e isso já estava acontecendo antes. O que a gente vê é uma aceleração muito grande disso. Nós fizemos, em 3 meses de pandemia, praticamente 3 anos do nosso plano de digitalização de venda online. Então, eu acho que isso é um fato marcante e que veio para ficar. A gente não vê alguma coisa mudar. Sobre o auxílio emergencial, eu acho que, primeiro, foi uma decisão. A gente critica sempre no seu país, né? Mas quando eu vejo a Europa, eu sou também francês, e quando eu vejo a Europa e a França, que tem tantas dificuldades a tomar decisões, pelo menos os governos, junto com o Congresso, aqui, em muito pouco tempo, se implementou o auxílio emergencial, e o governo federal acertou, na minha opinião, na nossa visão, essa decisão.
era uma necessidade. Não vamos esquecer que a economia, boa parte das pessoas da economia informal ficaram sem poder vender. A gente está falando do pequeno revendedor no sinal, no farol, que vendia um chocolate, que vendia um bombom, que vendia alguma coisa, ficou sem renda durante um bom tempo. Então, isso ajudou muito, e foi bom. Agora é como desativar isso. A gente sabe que em dezembro vai acabar. E a aposta realmente é que a economia compensa aos poucos, retomando essa ajuda emergencial, que foi, de novo, uma decisão acertada. Então, para nós, sem dúvida, ela ajudou, porque nós somos uma atividade essencial, ficamos abertos o tempo todo, e isso foi bom, sem dúvida, mas a gente vê que esse movimento continua, e a nossa perspectiva, mesmo se ele não cresce mais, pelo menos que tem uma certa estabilidade dessa venda que aumentou muito esses últimos meses, pelo fato da pandemia, pelo fato das pessoas ficarem em casa, mas mudando de hábitos. Eu acho que isso é muito importante, e esse movimento de digitalização que se acelerou só pode ajudar nessa questão. Então, nós do Carrefour temos realmente, quando a gente fala a gente comentou, o Marcos falou de ecossistema, realmente como usar melhor esses dados que nós temos para ampliar nossa base de negócio. Eu acho que é o ponto. É isso da nossa parte. Oh, legal isso. Poxa, Júlio, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só pegar carona aqui da explanação do Stefano, do qual eu concordo totalmente e parabenizo pelos excelentes resultados que o grupo Carrefour Atacadão tem tido. Então, realmente um trabalho fantástico. Mas eu quero pegar exatamente esse gancho e como a explosão do e-commerce e como a experiência de comer em casa cai os restaurantes. Então, tem um grupo de consumidores que passa a consumir em casa, que iam para restaurante, tiveram que cozinhar. Então, a nossa área de alimentação leve explodiu para poder acompanhar esse consumidor. Por outro lado, existe um outro grupo de consumidores que nunca foi no restaurante, que começou a consumir arroz. Então, você tem que perceber e se preparar para esses diferentes públicos. Tanto o público que cozinha em casa, como outro público que nunca tinha consumido arroz, e a gente viu todo o impacto do arroz que teve pela exportação, importação, consumo e etc. Então, entender esses diferentes Brasis na hora que você está construindo os cenários para o próximo ano é muito importante. Porque, mais uma vez, o Newton comentou 5.500 municípios e os impactos serão diferentes. E você só consegue acompanhar isso se você tiver dados. Por isso que dados é tão importante hoje e o mundo digital está ajudando a trazer isso. Porque imagina eu refazer toda a logística de uma empresa que produz 2.500 itens, considerando essas mudanças de consumo por região, se eu não tiver acesso a dado e em parceria com clientes como Atacadão, como Carrefour, como Martins, se eu não puder construir isso conjuntamente, a nossa área de supply chain não consegue reagir. Por isso que a parte de dados é tão fundamental, como já o Newton tinha comentado, para poder refazer toda essa logística e esse end-to-end, que é do mercado de matéria-prima até a mão de um produto acabado na mão do consumidor. Essa colaboração, esse reforço desse ecossistema vai ser fundamental para o próprio abastecimento do país. Então, a gente poder reagir rápido de acordo com essas flutuações de rendas e esses diferentes consumidores de acordo com a classe social, né? No caso, o Júlio tocou um ponto importante, que é justamente a questão que o Marcos ele tinha mencionado sobre ecossistemas, né, a formação de ecossistemas, e uma coisa importante dentro disso, que o Marcos falou, e eu acho que ele foi muito correto nisso, foi a afirmação dele de que nos ecossistemas que estão se formando, sem dúvida nenhuma, o grande player, ele vai ter ele vai ter uma influência importante. Dentro disso que o Júlio falou, eu acho que ele tem toda a razão, essa questão da cooperação, né, de cooperar, e aí quando a gente fala criar ecossistemas, nós não precisamos ter de maneira nenhuma acordos
acordos que seriam jurídicos, ou melhor dizendo, acordos de troca de ações, ou que seja, né, configurações assim, mas justamente você criar um ambiente para cooperação. Eu acho que, de certa maneira, hoje, né, a própria digitalização, né, a própria entrada nesse mundo novo faz com que nós necessitamos cooperar, porque tem muitas coisas que nós não, tecnologias que nós não dominamos, que outros dominam, nós temos também competências que outros têm, nós não temos, e dificilmente seria difícil, e são muitas vezes competências únicas que nós não teríamos condições de construir num prazo de tempo curto. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a cooperação é importante. E, é claro, quando fala em cooperação, sempre a gente não pode perder de vista uma coisa importante, que é o cliente, né? A gente coopera para um fim, que é atender os clientes bem, né? A experiência do cliente, a jornada do cliente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder perspectiva. Oi, Rubens, eu gostei muito do que você falou, e no fundo tem a ver com parcerias. Eu acho que hoje, exatamente, para ganhar velocidade, eu acho que isso é uma tendência também muito forte, é uma oportunidade muito grande. A gente não vai reinventar a roda. A gente vai buscar quem já tem e quem já sabe fazer. E a gente vê cada vez mais, por exemplo, o nosso grupo cada vez mais fazer parcerias, inclusive no físico. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é um bom exemplo de uma mudança de paradigma, e uma mudança que, na nossa visão, vai se ampliar. Nós fizemos uma parceria com um supermercadista de Minas Gerais, que é o Super Nosso, que vocês conhecem bem, né, Martins, com certeza, que é o seguinte: nós estamos tirando da loja, são 17 lojas, e são supermercados, Carrefour, estamos tirando essa marca, colocando a marca do Super Nosso nas nossas lojas. Então, isso realmente é alguma coisa que era impensável, eu diria quase que alguns meses atrás. Por que a gente fez isso? Porque esse regional, a regionalização, isso foi um pouco dito aqui também, esse regional, ele conhece o supermercado regional, ele conhece o mercado melhor do que ninguém. Ele ainda mais um mineiro. Então, é uma pessoa, é uma empresa que conhece o mercado, que conhece os hábitos de consumo do mineiro, pelo menos de Belo Horizonte, e que é capaz de vender mais, melhor para esse consumidor. Que nós não sabemos fazer isso. Então, eu acho que cada vez mais também essa regionalização vai ser cada vez mais importante. Então, isso é um exemplo de uma parceria que tem a ver com físico. Outra parceria que é interessante, e isso a gente vê que não tem mais fronteiras, indústria e o varejo. Isso é uma tendência também enorme. A gente vê lojas em lojas, por exemplo. Nós estamos vendendo, a Swift está vendendo carne nas nossas lojas, mas com a marca Swift. A gente está cada vez mais buscando esse tipo de parceria para ampliar as vendas e ter uma melhor oferta para o cliente, uma melhor experiência para ele dentro da loja. Nós estamos, por exemplo, tem uma tendência também de pratos prontos também, dentro do supermercado. Isso é um fato relativamente novo. Tem algumas empresas que fazem isso já há um tempo, mas é uma tendência que se acelerou muito. Nós estamos também vendendo produtos do Irota, que é nosso concorrente de supermercadista, dentro da nossa loja. Por quê? Porque se a gente começar a pensar em montar uma proposta nossa interna para fazer pronto, vai demorar 10 anos. A gente sabe como funciona. Então, nós vamos buscar realmente essa inteligência, esse know-how, aonde que ele está para acelerar nosso movimento de crescimento. Então, Rubens, é isso que eu queria complementar, mas estou 100% de acordo com você. Deixa eu fazer um comentário aqui também sobre o que o Júlio falou e também sobre o que o Gouveia falou, de quando ele fala em mudança da geografia de consumo, e o Júlio fala que essa mudança ela vai acontecer diferente por cidades. Aconteceu e, de repente, sem o voucher, isso pode reconfigurar. E a pergunta do milhão é justamente essa, né, Júlio? A gente não sabe com voucher, sem voucher, como que vai ser, mas o fato é que vai mudar e diferente.
E não só por cidade, Júlio. Ela vai mudar por categoria de produto, ela vai mudar por segmento de cliente. E quando a gente pensa no elo todo, tem mais uma variável aí, que é a questão, se por mais que se mude o comportamento do cliente lá na ponta, como o B2C, mas também mudou o comportamento desse varejista na hora de interagir com esse elo, com essa cadeia. Ou seja, porque são diferentes. Uma coisa é eu comprar o produto, outra coisa é eu comprar a margem, comprar a expectativa de lucro, que no caso é esse varejista. Então, ele também mudou nesses últimos 6 meses. Ou seja, essa transformação atingiu também o comportamento dele. E o que vai acontecer lá na frente, a gente também não sabe em que momento, se ele volta ou se ele continua. Essa é uma coisa ainda não muito clara, entendeu? Mas, assim, são várias variáveis. E por mais que o tamanho da pizza lá na frente possa diminuir, eu acho que alguns players podem ter uma fatia maior, justamente por estar mais perto, por usar mais dados, por compreender melhor essas mudanças que vão acontecer nessas várias variáveis, nessas várias dimensões. Eu queria só fazer um comentário, Stefan, que obviamente o sucesso que a gente vê do Grupo Carrefour em ações como essa, sem dúvida nenhuma, um conceito que eu tinha visto em Israel o ano passado, que é de competition. Você colaborar e cooperar com concorrentes seus para o bem do consumidor, né? Eu acho que esses exemplos que o Stefan trouxe realmente são brilhantes, porque mostram o exemplo que ele citou de Minas Gerais, é uma coisa realmente muito, muito bem pensado. Por que eu estou falando isso? Porque um tema que a gente tinha comentado no começo desse nosso bate-papo é sobre, com o crescimento do digital, os crimes digitais vão aumentar, né? Então, você pega, por exemplo, 10, 15 redes de varejo que não teriam condições de comprar um sistema de proteção de forma individual, pode se juntar para comprar um sistema de proteção das suas redes muito mais robusto. Então, essas são, para mim, as ações complementares, é o que o Stefan brilhantemente já comentou, que reforçam exatamente esse ponto da competition, é você fazer coisas de forma conjunta para o benefício de todo e principalmente para o benefício do consumidor. Então, essas novas formas de ver competition, de ver colaboração de competidores para o melhor do mercado, para o melhor do consumidor, eu acho que são sistemas, dentro do que o professor Marcos já tinha comentado, que caem que nem uma luva. E a gente tem que começar a pensar dessa forma, pensar de forma mais aberta. O Stefan, eu acho que trouxe exemplos fantásticos de grandes paradigmas que foram quebrados do passado, construindo novas oportunidades de negócio para todo mundo, né? Então, eu acho que nessa linha, reforço o que o professor Marcos tinha comentado. Júlio, deixa eu colocar um ponto aqui que o Gouveia até mencionou, né? Ou seja, o dado sempre é importante, é muito importante, né? A informação é fundamental em qualquer processo de tomada de decisão, né? Até que ponto o pequeno e o médio varejista, evidentemente, não tem as condições de tecnologia, de inteligência artificial, de data analytics, né? Para poder ter informações sobre os seus clientes, né? Como é que fica esse mundo de vocês que são grandes? Como é que vocês podem ajudar esse pequeno e médio varejista a ter informação, a conhecer seus clientes, a conhecer aquilo que eles estão dispostos a consumir, né? Seja para melhorar, no caso desse pequeno varejista, a margem, seja para a questão de aumentar o volume, abrir novas oportunidades de mercados, etc. Já acontece, Marcelo, eu acho que até o Newton pode dar uma aula sobre isso. Existem já as formas que o consumidor acessa a loja do pequeno varejo, que já fornece uma série de informações. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da Unilever, uma plataforma que é aberta para todo mundo, chama Meu Mercado em Casa. Através da compra que o consumidor faz do pequeno varejo, a gente acessa todas as informações, obviamente, dentro da lei de proteção de dados, que possa devolver para ele operações e promoções para aquele consumidor. Então, a tecnologia hoje já permite a gente acessar todo o consumo desse pequeno varejo, com dados não nominados, para que a gente possa servir melhor o consumidor que vai no pequeno varejo. Eu acho que existe uma movimentação das grandes indústrias, do varejo como um todo, de melhor servir esse pequeno varejo. O trabalho que o Martins faz no Smart é fantástico, dá para esse pequeno varejo toda a tecnologia para que ele possa poder oferecer para esse consumidor uma experiência de compras muito única e alimenta o processo de formação.
para que as lojas do Smart possam oferecer coisas muito exclusivas. Obviamente, o Rui pode dar uma aula sobre isso, mas a tecnologia permite isso. Então, hoje a tecnologia permite a gente poder dar para o pequeno consumidor uma experiência excepcional de compra e definitivamente ter essas informações da mesma forma que a gente tem com o grande varejo. E a gente tem trabalhado isso de forma colaborativa, para poder fazer ofertas virtuais para esse tipo de consumidor. Então, a tecnologia permite. E tem uma coisa que eu gostaria de pegar o gancho aqui, Marcelo, para comentar sobre inteligência artificial. A gente implementou uma inteligência artificial para suportar a nossa equipe de vendas. E muitas vezes se fala inteligência artificial vai tirar o emprego dos vendedores, etc. Não me lembra como é que a gente enxerga isso. Com a complexidade do portfólio, a inteligência artificial ela chega para suportar o vendedor. O que muda para mim é o papel desse vendedor. E como a gente capacita ele para interagir com toda a tecnologia disponível. Eu não acredito, essa não é a forma que a gente pensa na Unilever, que a nossa inteligência artificial tira o emprego do ser humano. Não, ela permite que o ser humano lide com muito mais complexidade do que lidava no passado. Quando a gente fala de portfólio, sem lactose, sem açúcar, sem vegano, o que a gente está fazendo é trazendo uma complexidade. Como lidar com isso? A inteligência artificial ajuda. Então, tecnologia hoje trouxe uma vida melhor para o pequeno varejo, trouxe a possibilidade de lidar com tanta complexidade como a indústria está lidando hoje. Então, só queria trazer esses pontos da tecnologia para o conhecimento do grupo. Júlio, se me permite, acho que teu ponto é muito interessante, porque nós vamos aprofundar esse processo de polarização, onde as grandes corporações se tornarão maiores pelo acesso a capital, pela condição de investimento, pelo acesso à tecnologia e daí para frente. E, do outro lado, a busca de alternativas para fazermos crescer pequenos e médios no Brasil. E daí porque o papel dos fornecedores, especialmente dos grandes fornecedores, em subsidiar pequenos e médios com informação, com orientação, ajudando-os a se posicionarem num cenário, evidentemente, mais competitivo. Mas também lembro que aquele movimento que começou no passado no Brasil, das criações das centrais de negócios, centrais de compras e outras alternativas de integração entre pares, ou integração patrocinada, como é o que é praticado com o Smart, são alternativas que criam uma perspectiva que nós vamos ver se tornar muito mais relevante daqui para frente. Então, vamos lá. Franquias, centrais de negócios, centrais de compras, movimentos de integração de qualquer natureza, seguramente vão se tornar mais fortes na realidade de mercado, porque eu acho que todos nós, e talvez seja essa uma das outras virtudes da pandemia, todos nós nos demos conta que somos muito mais vulneráveis como pessoas, como organizações, como empresas de forma geral, ante problemas da natureza que nós estivemos enfrentando agora. E o lado também positivo é que nós nos abrimos mais para colaborar, nós nos abrimos mais para compartilhar, para buscar soluções comuns. Então, eu acho que esse é um elemento interessante e nós vamos ver aqui no Brasil, coisa que já vemos em alguns outros países do mundo, né? Pega o X5 na Rússia, que tem operação própria de supermercados, líder do mercado, mas também tem uma grande operação de franquia, integrando pequenos para atuar. Na China, acontecendo isso a mesma coisa. Grandes operadores europeus que também participam de alianças de negócios de forma geral. Concordo, e eu acho que o senhor traz um tema, professor, que é sobre cultura organizacional, né? E na cultura desse novo século, dessa nova década, as companhias têm que ser uma cultura de empresa predadora para empresa colaboradora. E aqui, vamos colocar o conceito de propósito, né?
consumidor está cada vez mais ciente das marcas, do que elas fazem, quais as causas que elas abraçam. E quando vê um consumidor mais orientado a propósito, mais seletivo no que compra, empresas que valorizam a diversidade e inclusão, eu acho que quando a gente fala de grandes corporações, essas grandes corporações vão ter que ser responsáveis e mostrar para o consumidor que compra suas marcas uma atitude menos predadora e uma atitude muito mais colaboradora. Não estou dizendo que o lucro não é importante. Obviamente, sem saúde financeira, uma empresa não vai. Mas a empresa precisa dar a sua participação na sociedade de uma melhor inclusão, de uma forma muito mais rica de compartilhar suas coisas, seu conhecimento, trazer pequenas indústrias para dentro do jogo, responsabilidade com pequenos produtores. Então, acho que o ponto que o senhor traz é muito rico, porque o consumidor vai exigir uma postura mais aberta, mais de compartilhar. Empresa predadora que quer verticalizar e não consegue enxergar essa forma de trabalho, que é o que o consumidor vai querer. Então, hoje, o consumidor vai definir quais marcas vão sobreviver, quais marcas ele quer dentro da casa dele, em todos os sentidos. Então, acho que esse é um ponto muito importante, o que traz sempre a preocupação das corporações serem muito mais preocupadas com o lado social, com o lado da diversidade e inclusão, com o lado da sustentabilidade. Então, acho que esse ponto é super poderoso nesse sentido, de empresas se abrirem mais a colaboração, e a pandemia ajudou o ser humano a se revisitar um pouco mais, a liberar algumas emoções que o mundo, do jeito que estava, a gente não via. Então, esse eu acho que é um lado positivo. Não existe lado positivo numa pandemia, morrendo tantas pessoas. Mas eu acho que o ser humano começou a dar valor para coisas que tinham esquecido. Júlio, só para... Legal. Júlio. Desculpa, Marcos, manda bala. Só colocar um ponto rápido aqui, gente. Só para reforçar essa observação do Júlio, que é absolutamente correta. Nós fizemos um grande estudo global agora, em agosto, em 17 países, 5 mil consumidores. E a principal mensagem que nos foi passado nesse estudo, que eu até disponibilizo, Rubens e Stefani, para o IBEF, o sumário executivo desse estudo, foi exatamente isto: a demanda por propósito para além da excelência com produtos, serviços, preço, logística e tudo mais. Algo que nós temos hoje muito mais é acesso. Acesso a produtos, acesso à informação, acesso a lojas, acesso ao que quisermos. E a oferta, portanto, é tanta que permite que o consumidor se torne mais seletivo. E ele quer, das marcas, compromissos, especialmente essas novas gerações, eles querem das marcas e das empresas compromissos com causas maiores do que simplesmente o abastecimento com o produto certo na hora certa. E nesse estudo isso ficou flagrante, e é um tema que quem quer que seja que tenha a responsabilidade de liderar um negócio está muito atento. A oferta é muito grande. Ou você agrega mais valor na forma de propósito e causa, ou você vai ser discriminado. Marcos, eu queria complementar, você tem toda a razão, a questão do propósito é cada vez mais relevante. Isso se amplificou pelas redes sociais. Eu acho que a gente já falou disso em outros momentos, mas as redes sociais têm um papel de aceleração, de mostrar alguns caminhos. Eu não estou dizendo que são os caminhos sempre que a gente seguiria, porque tem muita coisa que realmente é exagerada, mas, de fato, o que o consumidor... Isso é um fato novo no Brasil. Eu acho que essa maturidade dos consumidores aqui, ela está chegando mesmo, e a gente está sendo cobrado cada vez mais, e com razão, inclusive, e isso vai criar um diferencial para quem realmente tem isso como crenças, tipo, origem dos produtos, a gente estava falando disso, rastreabilidade, quem fez o produto, como que ele foi feito, tem mão de obra escrava, essas questões, a diversidade que o Júlio falou, que a gente preza tanto, são elementos que vão ter cada vez mais peso para o consumidor, que não tinha antes. Então, eu estou 100% alinhado com isso. Eu acho que isso é novo.
esse propósito cobrado pelo consumidor, de uma forma geral. A questão, por exemplo, da pessoa nos Estados Unidos que morreu pela polícia, o negro, foi uma repercussão muito grande. Praticamente em 24 horas você tinha que se posicionar pelas redes sociais sobre você está nisso ou você não está nisso. Então, isso é novo. Verdade. Então, nós estamos caminhando para o final agora. Eu quero agradecer aos participantes, o Marcos Gouveia, que enalteceu aqui o evento, trouxe conhecimento, coisa que ele é um profundo conhecedor e entendedor do varejo, talvez o cara que mais conheça de varejo no Brasil. O Júlio Campos, que representa uma grande organização, e pelo que ele pautou, vocês podem, na realidade, ver como que a indústria, de uma certa maneira, está sendo impactada e está reagindo, né? O Mairink, que é um colega e está no Martins, e, na realidade, o que ele falou também sobre a parte digital. Eu queria só fazer um pequeno resumo. Eu acho que a gente deixou alguns temas aqui interessantes, né, nessa conversa. Primeiro tema interessante é a aceleração do digital e como que isso vai impactar na reconfiguração do varejo, né? A outra coisa é o seguinte: as tendências, né, de saudabilidade, gourmetização, elas ficam, né? E a loja, ela segue tendo um papel importante, mas não tão só um palco de consumo, mas de experiência, de serviços e totalmente integrada ao digital, né? Outra coisa importante é a formação de ecossistemas, que basicamente é a maneira que nós cooperamos, que nós colaboramos, né? Isso é uma coisa que veio para ficar, e a gente tem modelos, tanto como o Marcos citou, sobre centrais de negócios, centrais de compras, franquias, etc., né? Mas temos também toda a maneira de cooperar dentro do digital, né? Com a questão da mobilidade, a questão da logística, a questão dos próprios sistemas, do marketing. Na economia, ficou uma coisa que é uma incógnita, né? A gente tentou falar aqui, mas, de fato, uma grande incógnita tem qual vai ser o impacto do Corona Voucher, de não ter o Corona Voucher a partir de fevereiro nos negócios, e principalmente nós que estamos nessa fase de orçamentária, todos nós gostaríamos de saber qual seria a aposta a fazer, né? E infelizmente nós não vamos poder ajudar vocês nisso. Temos também as mesmas dúvidas. O que nós entendemos é o seguinte, que alguma solução de amenização, e se você olha o próprio Fed falando, o Fed americano, né, o Banco Central americano falando que, na realidade, os Estados Unidos seguem precisando continuar apoiando os seus consumidores e as empresas. A mesma coisa na Europa está se falando, ou seja, dificilmente também o Estado vai ter como sair de todo, né, no momento que nós estamos, porque sem dúvida nenhuma o desemprego ele se agravaria, etc. Então é uma dúvida que fica, né? É um ano eleitoral ano que vem, então a gente não sabe também qual vai ser o impacto disso, etc. e tal. Outra coisa, finalmente, eu acho que uma coisa importante aqui sem dúvida nenhuma, e que ficou, é a centralidade. Eu acho que aqui numa discussão como nossa, a centralidade do cliente, né? E o cliente, ele não mais simplesmente como uma pessoa sem voz, mas com voz. E dentro da pauta do cliente, sem dúvida nenhuma, a questão do meio ambiente, do social e da governança, ela, né, que é o ASG, ou ESG, o americano, como se fala nos Estados Unidos, né? Environment, Social e Governance, na realidade, isso é uma coisa que veio para ficar, né? Tem que ser parte das nossas agendas, né? O Marcos falou bem, o Júlio falou bem, é parte das nossas agendas do Doravante, né? O cliente hoje, o nosso consumidor, o cliente, ele tem voz, né? Isso foi uma coisa que o Stefano falou, né? Hoje ele tem voz. E ele vai usar essa voz. Então, cada vez mais, nós temos também que, sem dúvida nenhuma, oferecer isso para ele também. Não é mais simplesmente produto, preço, etc. Tem também propósito, né? Eu acho que isso que é importante. Então, com isso, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que nos ouviram até agora. São 10h30 já. Eu vou passar as palavras para o Marcelo, para ele encerrar. Marcelo, você quer encerrar?
Sim, queria agradecer inicialmente você, Rubão, o Stefani, o Júlio, o Marcos, o Newton. Um prazer enorme, em nome do IBEF, nós agradecemos. Como a Viviane falou no início dessa live, isso aqui é uma primeira live, é uma jornada. Nós queremos que o IBEF passe a discutir esses assuntos importantes de varejo, tendo em vista a amplitude que tem o varejo, né? Nós não conseguimos falar de varejo somente de venda, de produto, de imagem, etc. Não, a amplitude e o alcance social que tem a discussão de varejo é tão importante, né, que foge só dos aspectos de finanças, propriamente dito, né? Então, o IBEF está abrindo as portas para que a gente possa ser também um canal de discussão desse tema super importante. Esperamos que no início do ano que vem, já com novas informações, né, a gente possa de novo bater um papo sobre varejo. Muito obrigado, bom dia a todos aí, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Bom dia. Bom dia, Tchau, senhor. obrigado. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, Marcos.